Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Oficina: Primeiros passos na criação de uma coreografia. Agora a gente vai começar a falar sobre coreografia propriamente dita. E o que é uma coreografia? De acordo com Orlani, coreografia consiste na produção dos sentidos, utilizando-se de diferentes mecanismos de produção através dos movimentos significativos. Do livro Coreografia, inscrever significativamente o corpo no espaço. E o que é desenho coreográfico? Desenho coreográfico é o termo utilizado para o posicionamento dos bailarinos durante a coreografia. O desenho coreográfico está totalmente relacionado ao espaço, número de bailarinos e nível dos movimentos, planos alto, médio e baixo. Inclusive é um tema que nós vamos falar mais à frente um pouco. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos de desenho coreográfico. Eu vou trazer alguns exemplos em desenho e a gente também vai ter alguns vídeos aí para demonstração, para melhor entendimento dessas possibilidades de desenho coreográfico. Pensando num solo, nós vamos pensar que essa bolinha amarela é você, tá? Então a gente pode pensar num solo com você já posicionado em cena ou entrando no palco com a música já em andamento. E aqui você pode, por exemplo, explorar a direção frente e trás e a direção lateral direita e esquerda. Você também tem um exemplo aqui de exploração do espaço nas diagonais. Diagonal direita e esquerda frente, diagonal direita e esquerda para o fundo do palco. Uma outra possibilidade de exploração do espaço fazendo um desenho em círculo. Possibilidade de dupla. Aqui a gente tem algumas ideias também, pensando na dupla já posicionada no palco, ou, por exemplo, com um bailarino em cena e o outro bailarino na coxia, fora de cena, entrando depois. Então esse jogo de cena que você pode fazer com a dupla vai enriquecendo a sua coreografia. Aqui nós colocamos como exemplo um desenho em diagonal, um desenho bem tradicional que é um bailarino ao lado do outro, que seria uma movimentação muito tradicional mesmo, né? Um lado do outro, eu ia dizer fila, não, mas fila um atrás do outro. Em seguida assim, seria fila, um bailarino atrás do outro. Temos uma posição de um bailarino ao lado do outro, sendo um virado para frente do outro, e uma outra posição dos bailarinos um ao lado do outro, só que virados de costas. E quando a gente pensa em desenho, a gente pensa nos deslocamentos que envolvem a mudança dessas posições. E aí a gente pode também falar em planos, diferentes planos, né? Aqui nós temos um exemplo de duo. Então a gente pode ver que a bolinha, para exemplificar em desenho, a bolinha menor seria o plano baixo e a bolinha maior, o bailarino em plano alto. E a gente pode pensar em plano baixo, médio e alto. Plano baixo, por exemplo, poderia ser um bailarino no solo mesmo, abaixado, com o joelho no chão, e um outro de pé. Aqui nós temos exemplos de um bailarino ao lado do outro, um no plano baixo e o outro no plano mais alto. E pode ser também um no solo e um outro de joelhos, por exemplo. Isso tem, assim, várias possibilidades, né? Aqui já tem alguns desenhos em trio. Então, a posição mais tradicional, um bailarino ao lado do outro. Mais abaixo nós temos um formato de triângulo, do outro lado um triângulo invertido, mais à frente um desenho em fila, e aí novamente a gente vai pensar sempre que a mudança desse desenho vai acontecer a partir
movimentação dos bailarinos, né? Ou seja, dos seus deslocamentos em cena. E daí que a gente vai colocando a nossa criatividade para chegar em desenhos diferentes. Aqui nós temos um desenho em diagonal com os 3 bailarinos, e essas setas elas demonstram exatamente um deslocamento do primeiro bailarino e do terceiro da fila, formando uma diagonal em posição invertida à primeira. E uma outra possibilidade de desenho aqui é um desenho em círculo. E aí, novamente, a gente pode pensar nesse círculo com os bailarinos voltados para dentro do círculo, de frente um para o outro, e com os bailarinos de costas para o círculo. E passos que a gente pode fazer para dar um dinamismo, né, nessa coreografia, fazer com que se desloquem. Então, daí a gente viu várias possibilidades de pose, né, de desenhos que a gente pode fazer, que vão acontecendo a partir dos deslocamentos. A gente vai ter um vídeo aqui com demonstração de desenhos em dupla e desenhos em trio. E a gente vai usar exatamente essas disposições aqui e mais algumas para ter uma ideia melhor de como é que a gente pode fazer esses deslocamentos e tornar a nossa coreografia mais criativa. E principalmente pensar em tentar sair desse modelo que não está errado, né? Mas esse modelo muito tradicional que muitas vezes a gente trabalha, que é com todos os bailarinos virados para frente, né? Ou seja, um ao lado do outro, todos virados para frente, ou então uma fila que faz apenas um zigue-zague, né? Então aqui a gente pode explorar as diagonais, né? Pode explorar entrada e saída de cena. A gente não precisa necessariamente estar com todos os bailarinos em cena quando a gente começa a coreografia. E daí a gente vai tornando a coreografia mais rica, né? Aqui a gente já pensou num grupo um pouquinho maior, com 4 integrantes, e colocamos o desenho mais tradicional, mais estático, né? Um bailarino ao lado do outro. Aqui nós trabalhamos as diagonais, já colocando intercalados, né? Eu chamo de zigue-zague, né? Seriam bailarinos intercalados. E as setinhas já demonstram esse pequeno deslocamento. Os bailarinos que estão na fila de trás, vindo para a fila da frente, já formando um desenho diferenciado. Já dando um pouquinho mais de dinamismo para esse desenho. Aqui nós vemos um desenho de diagonal. E mais abaixo um desenho com 2 bailarinos à frente e 2 nas diagonais na parte de trás. O próximo desenho nós temos bailarinos em diagonal na esquerda e na direita do palco, virados para frente. E mais abaixo um desenho com 3 bailarinos, um ao lado do outro, e um outro bailarino em destaque na diagonal frente. Bom, então daqui o que a gente pode pensar? Nós não falamos nos slides anteriores em relação aos diferentes níveis, nível baixo, nível médio, nível alto, que a gente pode explorar durante a nossa coreografia. Então a gente pode pensar também nesse grupo, que o grupo não precisa necessariamente estar o tempo todo no mesmo nível. A gente pode trabalhar uma meia ponta, a gente pode trabalhar um bailarino no solo e 3 de pé, e a gente vai mesclando esses desenhos para torná-los mais dinâmicos, né? Então aqui são algumas ideias para grupos para 4 integrantes. Temos mais um desenho, cortando um pouco aquela ideia de uma fila mais tradicional, mas aqui nós colocamos 2 bailarinos atrás e 2 na frente. Aqui ficaria interessante trabalhar esses níveis diferentes para que o bailarino de trás apareça. E novamente pensamos no círculo. Sempre lembrando que é a movimentação, o deslocamento dos bailarinos em cena que vai permitir com que esses desenhos sejam modificados.
Participaram desse vídeo Simone Rosa, bailarinas convidadas Lívia Franco e Larissa Oliveira.